Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que maravilha mais uma vez estar aqui. Só antes de começarmos a aula, queria reforçar um convite da EBF, que vai acontecer na próxima quarta, quinta e sexta aqui em nossa igreja. Se você tem filho e não deu o seu nome ainda, o nome dos seus filhos, converse com o pastor Andrealdo, veja com eles quais são as condições. Tem um cartaz lá embaixo no salão social, lá com todas as informações que você precise, mas não deixe seu filho de fora. Vai ser uma bênção para a edificação na sua casa, no crescimento do seu pequeno. Isso com certeza vai edificá-lo a crescer cada vez mais aos passos do Senhor Jesus, em graça, sabedoria e estatura também na fé. Louvado seja Deus pela nossa igreja que promove esse tipo de programação para edificação das nossas crianças. Meus irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 13. Nós hoje vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. São dois textos que nós vamos ler, a gente vai ficar estritamente em Mateus, porque essa parábola a gente só encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30, e também, de forma semelhante à parábola do semeador, essa parábola também tem uma explicação do próprio Jesus. Então fica tudo muito mais simples para explicarmos aqui, porque o próprio Senhor Jesus dá a explicação. E aqui nós encontramos a explicação nos versículos 36 ao versículo de número 43. Nós faremos a leitura entre essas duas passagens. Percebam que tem outras 3 parábolas no meio dessa parábola do joio e do trigo e a explicação, que vamos ver nas próximas aulas. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. E diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 36, a explicação dessa parábola. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra, que é a sua maravilhosa revelação para as nossas vidas. Louvado seja o seu nome, Deus, porque nós temos o Senhor a quem nos explicar essa revelação. Louvado seja o seu nome, porque nós temos o Senhor a quem recorrer, Deus, e de quem aprender. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos ama, como aprendemos nessa devocional hoje cedo. Louvado seja o seu nome por essa aula. Consagramos esse tempo ao Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações e que não saiamos daqui com conhecimento técnico, mas que sejamos confrontados por tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa manhã. Louvado seja o seu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto as parábolas do modo geral, é importante ressaltarmos isso, principalmente nesse começo de uma nova série. Essa é a terceira aula, né, dentro dessa série de estudos. E
nós estamos falando sobre um estilo de linguagem. Jesus ele adotou um estilo de linguagem para explicar realidades. A parábola necessariamente não significa ser uma história fictícia. Ela pode ser uma história contada, uma história quando que nunca existiu. Como, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do joio, que nós estamos vendo essa manhã. Não é que Jesus ele sabia de um fulano, o Zezinho, que era um semeador que saiu para semear. Não, Jesus ele estava utilizando de elementos da época, utilizando elementos da cultura. A gente viu semana passada que muito provavelmente no ambiente onde Jesus estava, ele pode ter visto alguém exercer tal profissão como o semeador, nesse contexto aqui, quando Jesus conta duas parábolas consecutivas sobre alguém que saiu para semear, né? Então, Jesus utiliza de elementos da realidade daquele contexto onde ele está. E o contexto de Israel era um contexto extremamente agrícola, então por isso que nós vamos ver muitas parábolas utilizando sobre plantio, sobre semeadura, sobre tipos de semente, como por exemplo a parábola do grão de mostarda, que nós encontramos também aqui na Bíblia, né? Que é a próxima parábola, que se os irmãos perceberem, é a próxima parábola que Jesus conta aqui às pessoas que estão ouvindo a Jesus na beira da praia, né? O contexto está aqui no início do capítulo 13, quando Jesus ele começa a contar essas parábolas. Jesus está à beira-mar, num barco à distância. Imagine a situação, Jesus está conversando com uma multidão na praia. Jesus ele entra num barco como se ele estivesse fazendo do barco um púlpito, e ali ele fala às multidões. É interessante pararmos para pensar nesse contexto, não é? Porque às vezes a gente lê a Bíblia, a gente pensa que Jesus fala nessa voz mansinha que o Narciso tem aqui de contar agora, de ler a Bíblia. Mas não foi assim. Jesus está numa multidão, conversando com uma renca de gente. Ele está um pouco afastado num barco, e ele aproveita ali da geografia como se fosse um auditório, sem microfone na época. Então imagine de que forma assim triunfal que Jesus contava essas parábolas, para que todo mundo ouvisse esses ensinamentos do reino. Então muito provavelmente Jesus contou essas parábolas gritando, falando alto. Então, é muito legal percebermos o contexto de como Jesus está contando essas coisas. Então, o contexto de plantio era um contexto extremamente conhecido, por isso que Jesus utiliza muito dessa linguagem. Claro, Jesus não utiliza apenas o plantio para para contar parábolas, né? E outro destaque importante é a diferença entre parábola e fábula. A gente falou isso semana passada, semana retrasada também. É importante reforçarmos mais uma vez que a fábula utiliza de elementos fictícios e fantasiosos, como por exemplo, os três porquinhos. Vocês já viram um porco construir casa? Eu nunca vi porco construir casa, mas a fábula vai utilizar de elementos para nos ensinar uma moral da história, né? Chapeuzinho Vermelho, quem já viu um lobo se disfarçar de velhinha? Eu nunca vi, mas ali tinha uma moral da história para falar, não converse com gente estranha, para ensinar a criança, ó, vai ter gente má no mundo, né? Então existe uma moral da história nas fábulas, né? E as parábolas, elas não falam de Jesus, principalmente, elas não utilizam de apenas moralidade, boa ética. Jesus, perceba como começa essa parábola do joio. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao campo, né? Então Jesus ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Então ele vai falar, é uma tentativa de explicar o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante, né? Então ele conta uma parábola para aqueles que estavam sendo oprimidos pelo legalismo dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que regulavam todo tipo de conhecimento sobre o Antigo Testamento, que é o nosso Antigo Testamento hoje, e que era a Taná ali na época de Jesus, né? A Torá, que eram os detentores da lei e da verdade. E oprimiam o povo dessa forma, o povo não tinha acesso, não tinha conhecimento. Jesus então fala com essas pessoas. E no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus ele explica o porquê que ele conta parábolas. Para aqueles para que os que são maus, eles não entendam, mas para aqueles que são filhos de Deus, entendam. Ou seja, aqueles que estavam sendo oprimidos também, para que eles também compreendessem de uma forma simples
o que Jesus estava trazendo sobre a explicação do Antigo Testamento e sobre o Evangelho na sua própria pessoa, de falar de como essas coisas do Antigo Testamento se cumpriam nele mesmo, naquilo que as pessoas estavam vendo. Então, as parábolas, elas transmitem uma única mensagem e simples. E, como em toda aula, eu quero provocar os irmãos, depois que nós entendermos aqui, eu queria entender do que os irmãos entenderam dessa parábola. Quais são os princípios que Jesus nos ensina nessa parábola, né? Então vamos, antes de nós irmos para a explicação que Jesus nos dá, é interessante contextualizarmos a questão de plantio do trigo e do joio. Eu fiquei de mandar um vídeo para os meus irmãos. Morelli, enquanto eu estou dando aula ali, manda para o Vitor lá um vídeo que está naquela conversa de testes. Eu fiquei de mandar um vídeo lá. Enquanto isso, eu vou explicando. Eu queria mostrar um vídeo depois para os irmãos da diferença do trigo e do joio. De como que é muito... parecido, essas duas plantas são muito parecidas e de como é fácil de se confundir, né? Então o trigo é uma erva, o joio, melhor dizendo, é uma erva daninha que nasce nas plantações dos grãos e ele é muito parecida com o trigo. Da mesma forma, existem outras plantas que elas não são parecidas com suas plantas naturais. Tem algo que é parecido com o milho, tem plantas que são parecidas com a cevada, né? E essas ervas daninhas, elas são prejudiciais, elas são pragas, né? Onde elas não apenas são parecidas, como elas confundem o produtor, mas também consomem o adubo, consomem a umidade, se utilizam de todos os recursos que o trigo precisa. Ou seja, vai ter trigo que não vai nascer porque uma erva daninha consumiu aquilo. E parece... E é muito parecida, né? Então, na verdade, a planta ela é uma degeneração do trigo, né? O joio ali é uma degeneração do trigo. Então, o fazendeiro aqui nessa parábola que Jesus conta, ele plantou essa boa semente e percebam que o quando e o como ele fez isso não é o foco da mensagem que Jesus está nos contando. Então ele semeou o trigo no inverno, a gente viu semana passada, era o inverno, o início do inverno, tinha uma chuva muito esperada, a gente vê que existem salmos que falam sobre a chuva serôdia, né? Lembram desses salmos? Que era a chuva que vinha que nem um toró. Lá em Foz falam toró? Falam toró lá, né? Então, falam bastante, né? Lá na Bahia falam toró também, Doriana? Enfim, então veio muita chuva, e era uma chuva muito esperada pelos produtores de grãos, né? Então, era nesse contexto que Jesus estava conversando, estavam falando com o seu público ali, no modo geral, incluindo os seus discípulos. E quando as plantas elas começavam a espigar, quando elas começavam a aparecer os primeiros frutos, então elas poderiam ser discernidas o que era trigo e o que era joio, né? E isso deve nos lembrar daquilo que Jesus fala em Mateus 7, pelos frutos vocês serão conhecidos. Chegou o vídeo lá? Então pode passar a reproduzir para a gente lá, Vitor, por favor? Para a gente ver uma amostra do que é o trigo e o joio? Ele tem um áudio também, se der para colocar. O rapaz... Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro pessoal. Esse é o trigo. Opa. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, aí vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Rapaz, Isso dá uma pregação. pra aplaudir de pé, hein? Então os irmãos viram, né, que a diferença é muito pequena. A diferença está no fruto mesmo, quando nós percebemos ali. Se formos ver, as duas plantas são muito parecidas. Muito parecidas. E um problema que era
era muito ali enfático, era a impossibilidade de resolver esse problema, de como que se tira o trigo e como se separa também o joio desse trigo, né? Porque quando, digamos, o que nessa história o senhor daquela terra falou assim: não, vão lá e tirem todo o joio que vocês virem. O risco de pisar no trigo era muito grande, de acabar com a plantação era muito grande. Então, não era prudente, dentro daquele contexto, andar pela plantação de trigo e arrancar o joio, porque nesse andar o trigo poderia ser danificado. E mesmo que se achasse trigo, o joio ali, as raízes dos dois estavam entrelaçadas, ou seja, e a gente vê isso na parábola, que quando arranca o joio, poderia vir o trigo junto com raiz e tudo. Então era prejudicial isso, né? Tanto que quando se faz uma colheita, os irmãos bem sabem, já devem ter visto aqueles vídeos de colheitadeira, é cortado no caule o trigo ali, né? Junto ali para fazer a coletagem ali. Então não se arranca em nenhum momento a raiz, o fruto direto da raiz. Então era muito perigoso isso para a plantação, para a produção, onde numa região desértica, que era Israel, onde tinha uma grande chuva de inverno que traria ali grandes resultados, né? Para aquele momento era importante. Então percebemos aqui que tinha um contexto muito claro dentro dessa parábola. Mas talvez o tão óbvio o que Jesus contou não tenha ficado claro na mentalidade daqueles discípulos. Tanto que depois, quando Jesus despediu as multidões, os discípulos perguntaram ali a Jesus o que significa essa parábola, né? O que Jesus estava querendo contar com isso. Eu queria ouvir dos irmãos, queria deixar essa aula bem dinâmica, queria ouvir dos irmãos o que os irmãos entenderam, né? Quando Jesus conta essa parábola, o que os irmãos assim conseguem tirar de ensinamentos. Lembrando que as parábolas trazem um conhecimento, uma mensagem muito simples. Eu queria ouvir dos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma contribuição, vamos ouvir. O que os irmãos entendem por essa parábola aqui? Obrigado. Para mim, a parábola do joio e do trigo eu não sei se porque a gente já ouviu muitas vezes essa explicação sobre essa passagem, eu acho que é uma das mais comuns da Bíblia, é a questão de que entre nós existem pessoas também que na igreja, entre os crentes, né, existem pessoas que não são crentes, que não são escolhidos, que nós estamos meio que misturados com pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, apesar de parecerem ser crentes, né, mas elas não são. Então, assim, é uma das coisas que a gente, muitas vezes, a gente julga os outros, né, sem saber exatamente se aquela pessoa é escolhida ou não, se ela faz parte do reino de Deus ou não. Por isso que Cristo diz que só Ele vai fazer a colheita, porque Ele é quem sabe diferenciar quem é joio e quem é trigo. Nós não somos capazes, né? Então, assim, só realmente Jesus Cristo que tem essa condição de saber, que conhece o nosso coração, que sabe exatamente aquilo que nós somos verdadeiramente. Porque muitas vezes nós mostramos que somos uma coisa, mas no fundo nós não somos aquilo que nós transparecemos ser. Então só Cristo tem essa capacidade de separar o que é maligno e o que é, na verdade, santo, né? Então, para mim, a parábola do joio e do trigo significa muito isso, que ele mesmo fala que é bom que não se faça a colheita, porque às vezes você pode arrancar trigo achando que é joio. E é exatamente isso. Muitas vezes nós vamos julgar e aí terminamos, na verdade, danificando aquilo que é santo, né, por conta de que a nossa altivez acha que a gente sabe tudo e a gente não sabe nada. Mais alguém? Presbítero Paulo. É interessante, na verdade,
entender bem, né? E pegando o gancho da nossa irmã, dessa colocação que ela fez, e o não do porquê de arrancar, né? Mas no vídeo se relata bem, que eu entendo até que poderia ficar junto, que lá no final, quem vai realmente aparecer, não aparecer no sentido de aparecer, mas se destacar, digamos, no sentido de uma vida digna de com Deus como cristão, é esse trigo, que na verdade nessa colheita de Deus para com os seus somos nós, né? Pelo menos que deu para entender, porque o joio vai ficar palha, o vento vai levar, e por mais que ele esteja ali no nosso meio, muitas vezes, sendo também ou se passando por um cristão, ele acaba não sobrevivendo, né? E o importante é de nós termos esta relação com Deus. Então eu entendo que Jesus naquele momento ali, ele pregava dessa forma, que nós precisamos ter realmente essa relação de boas pessoas e que realizem a sua obra e que preguem a sua palavra, né, e que sejam pessoas realmente santificadas em Jesus. Pelo menos é o que eu posso entender um pouquinho dessa parábola quando ele se prepara e fala àquela multidão. Sim, muito bom. E que, na verdade, nós vamos dar frutos, nós precisamos dar frutos. As pessoas que leem a palavra, que têm uma vida com Deus, né, que são realmente capacitados pela palavra, essas pessoas precisam dar frutos. A semente é o fruto, né? Então, aqueles que não têm essa comunhão com Cristo, eles não vão dar frutos, mas que nós precisamos dar frutos. Nós precisamos, na verdade, trazer essa diferença entre as pessoas que não são escolhidas. Temos uma pergunta aqui no YouTube, uma pergunta não, um comentário, né, falando assim, entendo que Deus não irá separar seus filhos dos que não são seus filhos agora. Chegará o tempo em que a colheita será feita, mostrando que há o céu e o inferno, né? Então, mais alguém quer contribuir? Mais alguém quer falar sobre o que entende sobre essa parábola? Como disse bem a Doriana, né, uma parábola muito conhecida, né, uma parábola muito pregada, né, uma das mais emblemáticas dos evangelhos. Mas eu queria ouvir dos irmãos. Se os irmãos tiverem mais alguma contribuição, mais algo para falar? Não? Então vamos dar sequência, né? Isso tudo que os irmãos falaram é muito verdade, né? A única coisa que eu enfatizaria aqui, é claro, o quando isso vai acontecer. Novamente, de uma forma muito semelhante com a parábola do semeador, o foco está na colheita. Percebam, semana passada falamos sobre os tipos de terreno, o foco não estava no semeador naquela parábola, o foco não estava se aquela terra ali ela seria limpa ou não. O foco estava na colheita e no produto dessa colheita, que não era apenas 30 por 1, que era o comum, mas era o dobro disso, né? 60 por 1, ou seja, era uma coisa muito boa. Mas o texto nem enfatiza mais, o texto enfatiza que era 100 por 1, ou seja, mais do que perfeita, se é que existe esse termo, né? Se é que existe esse termo, mais do que perfeito. O sentido é de que aquela colheita seria assim completa, não ficaria, digamos, uma colheita sem um fruto fora ou um fruto dentro a mais ali. Seria fechada, cravada, perfeita. E de forma semelhante, a gente percebe aqui que existe essa preocupação na colheita. O foco não estava, como disse a nossa irmã ali no YouTube, né? O foco não estava ali em fazer isso agora. A Doriana também falou isso muito bem, que isso está no fim dos tempos. E Jesus ele explica, ele coloca 7 explicações nesses elementos aqui. Percebam comigo que Jesus ele fala que o que semeia a boa semente, lá no versículos 36, 37, 38 e 39. O que semeia a boa semente
é o Filho do Homem, ou seja, ele, Jesus Cristo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os filhos do reino estão no mundo. O joio são os filhos do maligno, os filhos do maligno também estão no mundo. O maligno, né, o inimigo que veio ali plantar e que semeou o joio, é o diabo. A ceifa é a consumação do século, consumação dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Então, os irmãos percebem que esta colheita está dentro de um contexto escatológico. A gente falou sobre Apocalipse até pouco tempo. Os irmãos estão assim, são craques, presbítero Paulo, são craques em Apocalipse e sabem me dizer tudo o que fala Apocalipse aqui, eu tenho certeza. Porque os irmãos estudaram um ano e meio com a gente aqui sobre esse assunto tão importante. Então nós aprendemos que Jesus está falando de uma forma muito resumida aqui e de uma forma muito objetiva, ou seja, Jesus ele não está omitindo informações, Jesus ele está sintetizando sobre aquilo que nós vamos passar, sobre aquilo que vai viver, sobre a situação atual e como será no futuro. E eu queria fazer um parênteses só. Os nossos irmãos dispensacionalistas têm problemas com as parábolas, por exemplo. Porque eles acreditam que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, né? Então aí depois tem a grande tribulação por 7 anos, a igreja não está aqui, só sobrou joio. E é o joio que passa pela grande tribulação. Mas a colheita é feita antes. Como assim? Do fim dos tempos. Então os irmãos dispensacionalistas eles encontram um problema muito grande em interpretar essa parábola. Porque como nós acreditamos que a grande tribulação acontece e depois Jesus volta, né? Nós somos pós-tribulacionistas. Porque é isso que nós encontramos, que nos fim dos tempos, Jesus ele vem e faz essa separação. É num mesmo evento. A gente vê isso lá em Apocalipse 14, por exemplo. Quando Jesus ele separa o trigo e as uvas, né? As uvas ali fazendo menção aos ímpios, onde são esmagados, e o trigo lá é conservado, é guardado, né? Então existe também um contexto de colheita em Apocalipse muito forte. E quando Jesus fala em colheita também, nos seus evangelhos e também em parábolas, precisamos ligar nossa mente. Opa, nós hoje temos a revelação completa, né? Temos até Apocalipse. Nessa época, os discípulos e quem ouvia Jesus não tinha a revelação completa. Mas hoje nós temos. E para nós se torna ainda mais simples ainda, porque quando ouvimos falar sobre colheita, dentro de um sentido não literal, nós sabemos que Jesus está falando sobre fim dos tempos, sobre o nosso procedimento até lá. E aqui, de uma forma muito simples, Jesus ele sintetiza toda a história da revelação. Existem ímpios e existem santos ao longo de todos os tempos. Existem ímpios, existem santos, e vão continuar existindo ímpios e santos no mundo, não apenas dentro da igreja, como normalmente é interpretado, né? Dentro da igreja existe joio, claro que existe, a gente sabe disso. Mas a parábola está falando no contexto do mundo. Jesus ele fala assim, o campo é o mundo. Jesus não fala, o campo é a igreja. Não, Jesus ele fala que o campo é o mundo. Ou seja, a igreja precisa estar atuante no mundo. Já é uma lição que a gente pode tirar aqui. A igreja, Jesus ele plantou a igreja no mundo. E a igreja precisa ser atuante no mundo, sabendo que existe joio ao mesmo tempo, né? E a gente sabe que existe a realidade do diabo que coloca pessoas que querem atrapalhar, estão atrapalhando o reino de Deus, e esse atrapalhar também inclui causar tentações e atentações contra a vida dos crentes. A gente sabe disso. Então Jesus ele está falando de uma forma muito simples de tudo aquilo que um joio produz na vida do trigo. As raízes podem estar juntas. Se for arrancado, já acabou tudo. Mas enquanto isso, a gente sabe também, Jesus está falando de uma realidade onde existe joio que está se aproveitando dos nutrientes do trigo. Então todo esse contexto, onde Jesus ele conta uma parábola, ele já sabe, as pessoas que estavam ouvindo sabiam dessas questões agrícolas. Então Jesus, quando ele explica essa parábola, isso se encaixa dentro da realidade. Então Jesus está deixando claro que existem pessoas que são joio e que consomem os recursos de quem é trigo, de quem é filho de Deus. Isso a gente pode aplicar na vida da igreja, isso a gente pode aplicar na nossa vida no trabalho, isso pode aplicar no nosso dia a dia,
na liturgia do nosso dia, a gente pode aplicar isso. Então nós, dessa forma, precisamos ser atentos e perceber de quem faz a obra, como disse a Doriana, quem faz a obra, quem faz a colheita, não somos nós. É o próprio Jesus. Enquanto isso, Ele está nos dando recursos. Não quer dizer que o joio está consumindo, muitas vezes, os nossos nutrientes, os nutrientes dos filhos de Deus, que Jesus ele coloca, na verdade ele chama filhos do reino, né? Que, poxa, essa era a cota de nutriente, de nitrato, é nitrato, né? Que coloca na plantação para gerar adubo, né? É nitrato, né, Feliz? Então, poxa, a cota desse mês de nitrato é isso, então não vou colocar mais. Não, Jesus está se mostrando ser Deus gracioso aqui, e quanto mais, se a gente precisar de mais recursos, Jesus ele vai continuar nos dando recursos, vai continuar nos dando adubo, vai continuar nos dando umidade, vai continuar nos dando luz do sol, vai continuar te dando perseverança, meu irmão, vai continuar te dando alegria, vai continuar te dando ânimo para viver diante de um mundo mau, onde Jesus ele deixa isso claro, que existe um mal no mundo. Uma coisa que eu já falei aqui para os irmãos é que a Bíblia ela seria mentirosa se ela não falasse da realidade no mal do mundo. Mas a Bíblia ela se torna verdadeira, porque ela nos conta da realidade do mal. Dona Clarice, leva o microfone lá, Marielle, por favor. Você falou que o joio e o trigo, quando é plantado, a raiz junta. Então, nesse caso, se quando Deus tirar o joio, o trigo, não vai vir o joio também? E também, eu acho que entendo assim, até dentro dos lares pode ter, um lar evangélico, pode ter um Claro. que é contra, muitas vezes você, e a pessoa não entende e não quer aceitar. Uhum. Eu já vi gente que não querem. Você dá, por exemplo, você dá um folheto, ele não quer, ele fala, eu não quero. Não é? Então, eu acho assim, que até dentro dos lares, muitas vezes, tem o joio, que não quer aceitar você ajudar ele na vida cristã. Sim, existe mesmo. Eu acho que pode ser, eu penso assim. Sim, a colheita ela pertence a Deus, né? A gente vê ali que na parábola, olha só que interessante a parábola, né? Então, existem servos, existem alguns personagens aqui na parábola. Existem os servos, existem o Senhor e existem também os ceifeiros. Perceba que essa missão de fazer a colheita não é dada aos servos. Os servos eles perceberam. Os servos eles perceberam que existe joio ali. No entanto, o Senhor daquela terra, ele delega essa função lá no final da colheita, lá quando tiver que acontecer a colheita, para profissionais, vamos assim, por assim dizer, né? Ou seja, existem pessoas que nessa parábola que são experts nisso. E Jesus, quando ele explica isso, ele vai falar que são os anjos. A gente encontra isso nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, né? Sobre os últimos dias, né? Quando que será feita esta colheita. Nós encontramos isso de uma forma muito clara dentro dessas duas cartas de Paulo, sobre Jesus se utilizar dos anjos para fazer essa colheita. Em Mateus 24 também vai falar sobre isso, né, sobre Jesus ter os anjos ali, juntamente nessa obra do último dia, do arrebatamento, para trazer os crentes para a morada celestial. A gente encontra isso de uma forma muito tranquila. A gente encontra lá também Apocalipse 19, né? Existem debates se a multidão que vem com Jesus montado num cavalo branco, se são só crentes ou se são crentes e anjos juntos, ou são só anjos. Eu acredito que são crentes e anjos ali, né? Porque vai falar muito sobre santidade, sobre um evento final, né? Jesus voltando com a igreja para resgatar a parte da igreja que está aqui, né, que está passando pela grande tribulação. Acredito dessa forma. Então a gente percebe que a atenção da parábola está nesse conflito, de que existe o bem e o mal, de que existe a obra de Deus e que Deus ele permite também a obra de Satanás, né? A Bíblia não está nos falando, quando Jesus ele fala, o Senhor dessa terra é o filho do homem, sou eu, né? Jesus não está falando que ele é desatento.
Não, muito pelo contrário. A gente sabe, Jesus está falando sobre ele ser todo poderoso e ele saber da realidade do mal ali junto. Ou seja, Jesus não é, digamos, indiferente com o fato de existir joio no meio do trigo. Não é indiferente de saber que existem pessoas más causando mal a você, meu irmão. Jesus não é indiferente quanto a isso. Jesus, ele continua a te sustentar. Jesus, ele continua a te nutrir. Mesmo que o joio tente sugar toda a sua vida, sugar toda a sua alma. E não é o fim. Mesmo que ele consiga momentaneamente, ele não vai conseguir eternamente. Né? Então nós temos ainda esta certeza, esta convicção. E é nesse conflito, a gente sabe que Satanás, ele perde. Tem alguns comentaristas que vão falar que nessa parábola, o Senhor dessa terra encontrou um propósito para o joio ali. Encontrou um propósito que ele arranca o joio e, como é no inverno, ele pega essa palha e leva para incinerar, ou seja, para gerar calor para sua casa. Eu não sei se até que ponto essa interpretação é correta, mas é um tanto interessante pensarmos assim. Mas esse não é o foco. O foco é que existe, que Jesus ele explica que haverá exaltação por trigo, serão guardados no celeiro, né? E vai existir condenação para quem é joio, onde lá há choro e ranger de dentes. Seu Elias, por favor. A verdade é que o joio quanto o trigo tem valor, só que tem valores diferentes, né? O trigo ele vai ter um valor maior porque ele vai ser aproveitado e o joio vai ser queimado. Queimado. E num fogo que não acaba, né? Então pensa, o joio acaba e o trigo não. Então a gente vê aqui que Jesus ele fala sobre isso. E Jesus ele se utiliza do Antigo Testamento. Percebam comigo, meus irmãos. Na explicação de Jesus, versículos 41 a 43, de Mateus 13, o seguinte: o Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito provavelmente Jesus está utilizando de 3 passagens aqui do Antigo Testamento. Um está lá em Sofonias. Depois de Abacuque, vem Sofonias. Capítulo 1, versículos de 2 a 3. O Senhor fala assim: certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios. E exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Isso dentro de um contexto de juízo, né, sobre a impiedade de Judá e Jerusalém. A gente vê um outro texto muito emblemático lá em Malaquias, capítulo 4. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. E diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Então, mais uma referência aqui que nós encontramos em Mateus 13, né? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, né? A gente percebe isso de uma forma muito clara. E, é claro, Daniel 12, é um texto que fala sobre a ressurreição do último dia, né? Daniel 12, capítulo 12, versículo 3, vai nos falar o seguinte: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então Jesus ele está se utilizando do Antigo Testamento também para contar essa parábola, para dizer que, olha, as promessas que foram dadas a vocês com esses profetas, onde esses profetas foram usados, isso acontecerá comigo, isso acontecerá em mim. Eu serei essa pessoa que trará essas promessas. Ou seja, Jesus ele é o Senhor dessa terra. Jesus é quem dá ordem de comando para jogar
joio no fogo, e Jesus é quem dá a ordem de comando para tirar o trigo para trazer para o celeiro. Percebam isso? A parábola do trigo e do joio deixa muito claro que Jesus não é aquele Jesus paz e amor, aquele Jesus hippie, como a gente aprende muitas vezes na escola. Jesus é o justo juiz também. O justo juiz, ele traz sentença de coisas boas para os seus filhos, mas também traz sentença de condenação para os ímpios. A gente encontra isso. Lá em Apocalipse, a gente viu que Jesus era aquele que tem os pés de latão reluzente. Os pés de latão são um símbolo ali para falar sobre algo muito rápido, muito veloz, né, que é a simbologia do pé ali, por exemplo, e também é um símbolo de esmagar, e de latão, porque é de fato uma arma ali de guerra. O bronze, né, outras traduções falam bronze, né, ali de bronze reluzente, era um elemento ali que estava nos materiais de guerra. Então ali tem um símbolo muito forte sobre uma realidade que traz ali a certeza de que Jesus é esse justo juiz que vem para dar a sentença no último dia. Né? E a gente percebe que é Jesus, novamente, Apocalipse 14, é aquele que pisa o lagar. Jesus é o justo juiz também. Né? E isso é maravilhoso quando nós olhamos para Jesus e sabemos que nós somos trigo. E sabemos que nós estamos com Ele. E sabemos que nós o amamos e nós queremos estar com Ele. Então a interpretação de Jesus é baseada nesses profetas, né? E a separação será na ocasião da ceifa. Né? Tanto o joio quanto o trigo estarão maduros para esta colheita. Então Jesus ele veio semear essa boa semente, ou seja, de forma diferente da parábola do semeador, onde a semente ali é a palavra. A boa semente, percebam que tem um adjetivo aqui, a boa semente são os filhos do reino. São os filhos do reino nessa parábola. É interessante ver como Jesus ele intercambia o significado de elementos tão comuns e já utilizados na parábola anterior. E como isso não fica confuso. Porque as pessoas que estão ouvindo ali são pessoas simples. Todas, praticamente todas, analfabetas. Pensem comigo, pessoas analfabetas. Que só ouviam a lei daqueles que eram estudados. E esses que eram estudados causavam opressão sobre o povo, ainda por cima. Então Jesus ele falava de uma forma maravilhosa e com autoridade, e por isso que Jesus era ouvido, né? Então a parábola, entretanto, nos instrui, melhor dizendo, a ter paciência e não nos autonomearmos juízes, porque nós sabemos que Jesus é este quem vai dar a ordem para condenação e para exaltação, aqui como nós encontramos, para esse resplandecer no sol da justiça do reino de meu Pai. Né? Então as Escrituras não nos ensinam que Deus tenha criado também pessoas, homens bons, e que Satanás criou homens ruins. Não. Às vezes a gente pode ter essa impressão de que Deus criou só gente boa e que Satanás criou só gente perversa. Não, não é verdade. Não é verdade. O fato é, meus irmãos, que todo mundo aqui, sem exceção, inclusive eu, todos nascemos joio. Todos somos joio. Todos. Se não for a graça de Deus, nós não somos esse trigo. Não somos. Às vezes a gente vê, claro, num contexto literal, é impossível um joio se tornar trigo. É impossível. Uma espécie não se transforma em outra espécie. Não é assim, do nada. Mas para Deus nada é impossível. Deus ele consegue e ele explica e ele nos fala, Jesus ele nos fala aqui que a sua ação é capaz de nos transformar de joio para trigo, de uma forma miraculosa. O maior milagre que nós podemos experimentar é a nossa salvação. É a nossa salvação, porque éramos pessoas perversas, pessoas que odiavam a Deus, pessoas que estavam longe de Deus, e que Deus, num ato gracioso, nos transforma de joio para trigo. Nos transforma de uma outra natureza para uma outra natureza. E Jesus está falando aqui, quando ele está falando que ele é o Senhor e que ele semeia e ele joga essa boa semente. Perceba que esse homem aqui, ele sabe quem são as boas sementes. Ele sabe quem são essas pessoas. Então, o campo nesse mundo aqui, eles estão misturados com qualquer tipo de gente. Né? E essa separação ela vai caber lá no final. E essa bondade que nós percebemos da parte de Deus, que mesmo diante de um mundo caído, perverso, onde só tem joio na realidade, onde Jesus agora está semeando
pessoas do reino, Jesus está anunciando uma nova humanidade nele. Percebem isso? Jesus está falando sobre uma nova humanidade nele. E existe sim uma nova humanidade em Jesus, né? Então não devemos ser sectários, como nós aprendemos aqui. Não devemos ser pessoas que querem fazer a colheita o quanto antes, porque essa obra não depende dos servos. A gente vê ali o Senhor falando assim: servos, não, vocês não vão fazer isso agora, vocês vão acabar machucando quem é trigo, e vocês vão acabar fazendo coisas que não devem. Deixa para o período final. Eu vou fazer isso junto com os meus ceifeiros, e vai acontecer dessa forma como eu bem quero, porque não é agora o tempo. Não é agora o tempo. Os maus, embora criados por Deus, eles foram corrompidos por Satanás, a gente precisa lembrar disso, e são usados por ele para influenciar o povo regenerado de Deus. Nós precisamos lembrar muito disso. Lembrem, o trigo e o joio estão consumindo o mesmo nutriente. Na verdade, o joio está roubando nutriente do trigo. Então nós não podemos ser enfraquecidos por ele. Nós precisamos lembrar de que nós não estamos num campo onde nós somos negligenciados. Fomos plantados ali, depois, no final do tempo eu volto. Não. Aquele Senhor, ele cuida da sua terra. Ele não apenas depende da chuva. Não é a chuva que faz a planta crescer somente. É o principal fator, claro. Mas tem que ter um nutriente. Tem que ter ali o cuidado, tem que ter ali também todo o processo para que se mantenha livre de outras pragas ali aquela plantação. Então não devemos ser essas pessoas, nós somos trigo, devemos ser humildes também, e entender que estamos no mundo e de que essa separação não cabe a nós. Nossa irmã Doriana falou isso, não cabe a nós, né? Não devemos ser essas pessoas que querem antecipar o dia do juízo, através das nossas próprias ações. Nós devemos ser pessoas pacientes, pessoas que querem que esses outros que são joio se tornem trigo. Nós devemos orar por essas pessoas. Nós devemos, claro, identificar quem é joio, com certeza. E olhar para as nossas vidas e perceber que nós também fomos joios um dia. Nós fomos joio. E se nós fomos alcançados por esse amor, outros também podem. Cabe a nós olharmos para esses e termos misericórdia. Aqueles que são joio hoje podem ser transformados em trigo. Ninguém pode julgar com perfeição o coração do outro. Às vezes o nosso irmão, ele passa por algumas dificuldades por causa da sua história, por causa de alguns traumas, e certas verdades são difíceis de serem compreendidas, isso na vida dos nossos irmãos, isso nas nossas próprias vidas. Nós não conseguimos cumprir a Bíblia de uma forma total. Nós não conseguimos. Se não for a graça de Deus atuante nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos perdidos. Né? A promessa de alegria que existe, eu preguei isso recentemente numa devocional, a promessa que nós encontramos em Jesus não é uma promessa de alegria neste mundo, mas é uma promessa de consolação mesmo nas infelicidades nesse mundo. E nós estamos neste mundo, num mundo onde existem bons e maus. E nós precisamos olhar para Jesus e saber que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá os nossos nutrientes, é Ele quem nos dá a chuva, nos dá o sol, é Ele quem nos abençoa. E é Ele quem vai nos preservar até o último dia. E devemos viver de modo santo e orar por isso, pela nossa edificação, pela edificação dos outros, pela edificação da Ana Clarice, desses que estão nas nossas casas e que são joio, mas para que pela graça de Deus eles possam se tornar trigo, né? Nós não devemos condená-los, nós devemos ter uma postura de humildade, uma postura de misericórdia com essas pessoas. Então existe uma advertência para que o joio não seja arrancado, porque todos nascem joio, e pela graça eles se tornam trigo. Se nós insistirmos em arrancar o joio, nós estamos tirando a oportunidade dessas pessoas, muitas vezes, de ouvir o Evangelho, de ouvir uma palavra de graça. A mesma palavra que nos constrangeu e através do poder do Espírito Santo, nos fez ver que nós somos dependentes de um Senhor, o Senhor dessa terra, e de que nós estamos sendo cuidados. O maior milagre na nossa vida é um joio se transformar trigo. É um joio se transformar trigo. Sim. Exatamente. Exatamente.
Exatamente. A dona Clarice falou aqui sobre que nós não devemos orar para que Deus tire certas pessoas da igreja. Não é isso. Mas para que essas pessoas... A igreja é o melhor ambiente para o joio estar. Aqui, ó, assim, é um lugar assim, de primeira para cuidar de joio, a igreja. E é um lugar onde, na igreja, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é Deus quem faz a obra em nossas vidas e nos transforma em trigo. Na nossa própria família. Na nossa família, no trabalho, provavelmente você trabalha com pessoas que são descrentes. Você precisa ser um bom trigo lá, meu irmão. Você precisa pedir para que Deus te dê tanto nutriente, ou seja, tanta oração, tanta vida de oração, tanta vida de leitura de Bíblia. Você precisa pedir para Deus para que te dê tanta graça e tanta misericórdia, para que isso transborde da sua vida, para que esses nutrientes que são sugados pelo joio seja mais do que suficiente para você e para que esse joio se torne trigo. Assim? Sim. Sim. A Bíblia ela é muito clara, né, sobre aqueles que ouvem, né, e que eles têm muita responsabilidade quando ouvem e creem, né? A dona Clarice está falando sobre pessoas assim, né? Mas nós cremos que a história da pessoa, ela não é uma história assim tipo de 8 ou 80. A gente sabe que existem pessoas que cresceram junto com ouvindo a palavra e que hoje são joio, por assim dizer. Sempre foram joio, mas nós cremos que esses nutrientes que foram dados a esse joio, um dia venha também fazer com que essas pessoas, esse joio, se torne trigo. E nós precisamos ter essa vida de misericórdia para pessoas que também já ouviram o Evangelho e que não aconteceu. A gente falou sobre a parábola do semeador na semana passada, sobre aqueles que a semente que caiu na beira do caminho, né? Veio as aves, ou seja, veio o diabo ali e tirou aquela boa semente. E tirou aquela semente. Mas o nosso apelo é para que todos entendam que nós já fomos corações de beira de caminho, coração com espinho, coração com pedra, nós já fomos joio, e se nós estamos aqui é porque houve uma obra misericordiosa de Jesus na nossa história. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, desde quando é uma criancinha até quando for uma pessoa muito idosa. Nós sabemos que Deus ele transforma corações independente de quem seja, de uma forma independente. Ele não vê idade, ele não vê tamanho, ele não vê altura, ele não vê etnia, não vê cor, não vê língua. A gente sabe que Deus ele fala assim, ó, existe um mundo, e neste mundo foram plantados a boa semente, que são os filhos do reino. Mas também foi plantado o joio. Mas é no mundo. Ou seja, essa é uma oferta de misericórdia para o mundo inteiro. Jesus está falando sobre isso. Jesus está instruindo os seus discípulos a olharem para o mundo com uma outra percepção. Pensem, são judeus que acreditavam que a salvação era estritamente para Israel. Esse é um contexto interessante também de avaliarmos. Jesus está falando com pessoas ali, com pessoas que acreditam no Antigo Testamento e que foram educadas em entender que o Antigo Testamento ali estava falando de promessas exclusivamente para a nação de Israel. E Jesus ele vem e fala assim, não, isso é para o mundo. O verdadeiro Israel é o povo de Deus que está espalhado no mundo. Esse é uma mensagem de graça. Isso poderia ter sido escândalo no coração de muitas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem aqui, né? Então Jesus ele deixa muito claro para aquelas pessoas que o campo é o mundo, e é no mundo inteiro. E quando fala mundo inteiro, não está falando no sentido de países apenas, mas em cada instituição humana, na família, no trabalho, na escola, no lugar onde você estiver. Onde existe pessoas, ali existe mundo. Ou seja, ali existe oportunidade para salvação, oportunidade para pregar o Evangelho, oportunidade para que pessoas sejam salvas, oportunidade para que pessoas deixem de ser joio, para que se tornem trigo. E assim, sejam, junto com Jesus, sejam esses que Jesus ele fala no versículo 43. Os justos que resplandecem como o sol no reino de meu Pai. Jesus ele fala isso, né? E quem tem ouvidos ouça. É a última advertência que Jesus nos dá.
algo muito parecido com o Apocalipse, não é? Algo muito parecido com o que a gente vê na mensagem final dos últimos tempos, dos últimos dias. É uma mensagem evangelística. Quem tem ouvidos, ouça. Que é uma mensagem de responsabilidade para quem é trigo. Vá, prega o evangelho. Essa boa semente está por aí. A semente na parábola anterior era a palavra de Deus. E nós temos esta responsabilidade. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário que os irmãos queiram fazer? Também temos esse tempo no final. As aulas vão ser mais participativas, né? Porque é um assunto muito mais simples. As parábolas de Jesus a gente consegue desenvolver muito mais nessa dinâmica. Mas também temos esse momento de perguntas, respostas, comentários no final também. Alguma coisa que os irmãos queiram falar, contribuir? Tranquilo? Tudo certo? Então eu queria pedir para o presbítero Paulo nos conduzir numa oração, agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, nós continuamos a te adorar, ó Deus, porque é bom estar diante do Senhor, é bom estar, Pai, na tua presença para aprender um pouco mais da tua palavra, entender qual que é a nossa importância e o quanto é bom ter o Senhor na nossa vida, ó Deus. Por isso que o Senhor continue a falar conosco. Pai, obrigado pela vida do Narciso, obrigado porque o Senhor tem colocado o teu servo aqui, ser dedicado, ser colocado na tua presença, para ensinar a tua igreja, para falar da tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu lar. Derrama da tua graça, do teu conhecimento, cada dia mais, ó Deus, para que juntos possamos aprender mais dessa tua palavra e que possamos aprender e entender o que o Senhor quis nos falar através de parábola, Pai, porque o Senhor continue a nos ensinar a todo momento, não só os domingos, mas que possamos ter uma vida de aprendizado no Senhor, que possamos crescer, que possamos ser santificados, porque tudo, ó Pai, o que fazemos para o Senhor, nós possamos fazer com amor, com carinho, e entender que um dia, ó Deus, o Senhor fará de nós pessoas vitoriosas no Senhor. Continua conosco neste domingo, nos abençoe, continue a cuidar de nós, a guiar os nossos passos, e que à noite possamos estar aqui para adorá-lo novamente, Pai, o teu nome, e que a nossa vida seja uma vida de adoração ao Senhor. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.